Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa videoaula do curso Especialista em Vendas com Gestão no Tempo e Estratégias de Negociação. E nesta aula veremos a importância de adquirir conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional, explorando estratégias práticas para investir eficazmente em educação contínua. O objetivo é inspirar os participantes desta aula aqui a reconhecerem o poder do conhecimento e a investirem em seu próprio desenvolvimento. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou te acompanhar nessa aula de conteúdo Invista em Conhecimento. Vamos lá? Eu começo esta aula apresentando a professora Cíntia Chagas. Ela é uma professora de língua portuguesa e você, eu, nós todos temos por obrigação falar bem o português. Invista nisso. Um vendedor que fala errado, né? Um vendedor que se comunica mal. Mas, professor, como é que eu faço para me comunicar bem? Leia mais. Lê o quê? Tudo. Inclusive tem um Saiba Mais aqui que você pode adquirir todos os materiais de todas as aulas, ok? Então, quem lê muito se comunica bem, fala bem. Quem lê pouco se comunica mal, fala mal. Quem não lê nada, eu não vou nem correr o risco de ser grosseiro e falar o que eu estou pensando aqui. Você não lê nada, não tem hábito de leitura? Misericórdia, viu? Cuidado com esse negócio aí. É por isso que não vende nada, tem que vender. Então leia, se comunique, invista. Seja em aulas de português, de gramática, de escrita, você precisa investir nisso. Falar mal, escrever mal, se comunicar mal, vai fazer com que você perca vendas, ok? Uma pessoa que fala bem é gostoso de ouvir essa pessoa. É muito bom conversar com pessoas que têm uma boa dicção. Invista em tudo isso. Elimine os vícios de linguagem. Conhece pessoas que começam a conversar e aí, né, tá ligado? Num bagulho, e sei que lá, um jeito malandro de ser. O vendedor, infelizmente, já comentei aqui, para algumas pessoas é mal visto. E imagina você se comunicando mal, usando gírias, falando de uma maneira vulgar. Isso tudo é péssimo. E tem pessoas que usam até palavras de baixo calão. Cuidado com isso, tem que cortar tudo isso. Ah, mas é o meu jeito. Então, o que você está vendendo? Eu gostaria de saber o que você está vendendo com esse jeito malandro de ser. Corrija-se, tá? Fale o português corretamente, fale para fora, invista nisso, invista nisso. Estou te falando, vai te ajudar e muito. Atualize-se sempre. Não é só a língua portuguesa, é tudo, absolutamente tudo. Você precisa investir no seu conhecimento, estudar sobre aquilo que você oferece. O seu produto teve alterações? Tem novidades? A concorrência, o que ela está fazendo? E você não sabe? Se eu te perguntar, se eu fizer essas perguntas para você, você não sabe responder? Então você não está atualizado. Foque, melhore, aperfeiçoe para que você possa crescer, tá? E ser um perito na tua área. As pessoas precisam identificar isso. Olha, ele é um perito, ela é uma perita, um especialista nessa área. Em muitos dos meus treinamentos in company, quando eu visito empresas para prestar serviço, dar treinamentos, seja de comunicação, seja de vendas, seja do que for, é muito comum, no meio do treinamento, vou dar um relato aqui para você, vou contar uma história para você, é muito comum acontecer isso, tá? Eu ir até uma empresa onde eu vou treinar os vendedores, eu perguntar, pessoal, vamos lá, quem aqui tem o hábito de ler, né? Alguns levantam a mão. E aí eu pergunto, olha, quem aqui leu um livro de vendas no último mês? Né? Aí começa a baixar as mãos. Aí tem lá 3, 4, meia dúzia de gato pingado com a mão levantada. Aí eu pergunto, você leu o livro de vendas? Vou perguntar, hein, ó, já, o nome do autor e o título do livro. Mais mãos vão abaixando. Aí tem 2, 3 que continuam com a mão levantada. Eu pergunto o título do livro e pergunto, o livro falava do quê? Aí a pessoa já se atrapalha, já não se lembra mais. Então vocês não são vendedores. Não estudam sobre vendas e atestam ser vendedores? Como assim? É uma conta que não fecha. Você, qual o último livro de vendas que você fez? Qual o último curso de vendas que você fez? Se nós, como vendedores, estudássemos
tanto quanto um médico estuda para atuar como médico, olha, posso te garantir, seríamos infinitamente mais ricos e mais poderosos do que qualquer médico, do que qualquer advogado. Estou pegando algumas profissões, né, que a graduação leva aí 5 anos, ok? 5, 6 anos, depende da graduação. Entende o que eu quero dizer? Então, você precisa investir no teu conteúdo, aprimorar, estudar, quais são as novidades no mundo das vendas. Eu sempre faço essas perguntas em meus treinamentos. Eu gostaria de estar com você ao vivo agora para perguntar qual o último livro de vendas que você leu. E tem gente que se orgulha, eu li tal livro, vai ver, nem é de vendas, é de motivação, é de liderança, não é específico de vendas. Fica difícil, né? Aí o meu trabalho aqui, te ensinar a vender, fica ainda mais difícil, porque você não se dedica para isso, ou não parou para pensar que existe a possibilidade. No material que você recebe aqui no Saiba Mais, em todo o curso, você vai ver as minhas referências bibliográficas. Você acha que eu tirei isso da minha cabeça? Eu sou um gênio? Não. Pensando bem, em outra aula eu disse que era o gênio. Então eu sou o gênio para te entregar esse trabalho. Mas você pode ver a bibliografia e consultar os mesmos livros. Você tem acesso a tudo. Pelo amor de Deus, estude. Invista no seu conhecimento. A empresa, se quiser, paga o curso. A empresa, se quiser, me dá um livro. Então, o futuro, o seu futuro, o futuro da tua família depende do que a empresa vai fazer por você. Então, você está no lugar errado. Credo, professor, estou triste. Então, não é para você ficar triste, para você se levantar, se encorajar com essas palavras de força e de ânimo e falar, vou estudar, vou ler pelo menos um livro, né? Esse mês aqui só sobre vendas, e mês que vem outro, e eu vou me aperfeiçoando. Faça esse compromisso com você mesmo. Tenho certeza que você só tem a ganhar. E ó, você pode achar que é exagero meu, mas não é não. A cara das pessoas que eu pergunto, que eu faço as perguntas que eu comentei aqui, que livro você leu, qual o nome do autor, quanto tempo você leu, o que fala o livro, é essa cara aqui de susto, de medo, de pânico. Ah, e agora? Fui pego no pulo. Se você sentiu, presta atenção nisso, isso é muito importante. É muito importante. Talvez o cerne da questão está aqui. Se você se sentiu, né, desconfortável com o que eu estou falando agora, você precisa de ajuda. E a ajuda você vai encontrar nos livros. Se você não gostou, se você ficou ofendidinho com o que eu falei agora, entenda. A verdade, ela dói uma vez só. A mentira dói a vida toda. Eu estou aqui para te falar a verdade. Vai estudar, vai ler. Eu não gosto de livro, eu não gosto de ler livro. Tá bom, você pode não gostar. Existem audiobooks. Vai escutar audiobook daquele livro que você não quer ler você mesmo. Põe o foninho de ouvido e ó, vai estudar. Vai dar certo. Pode ter certeza. Se eu conseguir, ó, em épocas de pandemia, triplicar o meu faturamento da minha empresa, através das vendas, foi porque eu estudei, porque eu li, não teve um outro caminho. E eu sei que às vezes dá preguiça, é cansativo, mas é isso que vai te levar ao sucesso, tá bom? Compartilhe os seus conhecimentos. Para de ser egoísta, para de ser, sabe, aquela pessoa egocentrista, só você não passa nada para ninguém. Existem várias formas de se aprender. Presta atenção nisso. Você aprende vendo, ouvindo, fazendo, mas nada, absolutamente nada é mais poderoso do que aprender quando você está ensinando alguém, compartilhando alguém. Você aprende 2 vezes, pode ter certeza. É a voz de um professor falando com você. Eu leciono desde o ano de 2009 e quanto mais eu falo aquilo que eu estou aprendendo, mais eu aprendo, mais eu sei, eu compartilho, mais eu recebo das pessoas com quem eu compartilho. Agora tem gente que descobre uma coisa, descobri uma técnica de venda, não vou contar para ninguém. Em pouco tempo você não vai prosperar com isso. Então compartilhe, porque é um jeito de você descobrir coisas novas, ouvir opiniões e um prisma diferente e você vai crescer com isso, compartilhando, ok? Compartilhe o seu conhecimento, compartilhe aquilo que você está aprendendo e coloque isso em prática, vai fazer toda a diferença na tua vida. Conhecimento é fundamental. Vou deixar um vídeo curto, rapidinho, você consegue ver ele na íntegra, tá? Lá na plataforma. Mas assista esse vídeo, é uma breve reflexão de tudo que nós falamos aqui sobre conhecimento. Vai fazer a diferença na tua vida. Antes de se tornar conhecimento.
Pequenos sintomas do conhecer despontam de uma forma atraente. No começo, nem é preciso muito esforço, basta apenas explorar. Naturalmente, o embrião do conhecimento encontra intervalos nos diversos assuntos e nos variados temas. Daí para frente, para se obter e absorver o conhecimento de uma forma mais ampla, é preciso esforço e dedicação. Em muitos lugares, querer saber mais pode ser considerado um ato de insubordinação. Com o tempo, as dores cessam. E as cicatrizes marcam um corpo ainda mais forte desde que o conhecimento prevaleça. Construímos grupos para distribuir o conhecimento que passa a ser medido e a ter valor. Em muitos casos, parte do conhecimento obtido acaba se tornando uma espécie de riqueza pessoal, utilizada como fonte de barganha por melhores posições somente. Ou seja, para a sociedade em pouco contribui. Contudo, há quem experimenta o saber e se transforma. Pessoas que contagiam os que estão à sua volta com tamanha liberdade de pensamento que chegam a extrapolar seus limites físicos. É quando as mais simples perguntas passam a transgredir. Os comos, os quandos, os ondes, os porquês, os quem, os quais. As respostas, quando relevantes, surgem pesadas, pois resultam de uma somatória de conflitos do passado com as contradições do presente e as expectativas do futuro, de forma a sustentar o conhecimento como um método fundamental no percurso da evolução humana, não de classes, nem de raça, nem de posses e nem de poder, mas como uma única espécie. Algo que talvez esteja distante da realidade em muitos lugares. Contudo, o conhecimento pode se expandir para além das fronteiras sombrias causadas por sua própria ausência. E, mesmo que sua assimilação demore 2 ou 3 gerações, o conhecimento desperta e eleva seres com tamanha obstinação que sobrepujam qualquer impossibilidade e improbabilidade. Pessoas brilhantes, determinadas a compartilhar seus encontros com o conhecimento, de forma a estimular novos questionadores ainda mais afiados e ainda mais ousados. Mas nem todos toleram ser questionados. E, a despeito da ilegitimidade de suas ações, põe abaixo o que lhes causa dúvida, impedindo, atrasando e dilacerando centenas de anos de germinação de uma semente plantada. Chegamos ao final de mais uma aula sobre conteúdo. Invista em conhecimento. Acesse o Saiba Mais, leia, estude, tá? Vai atrás da bibliografia de tudo que eu estou te apresentando aqui. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado e terá aí um acervo de livros para ler ou ouvir em audiobooks, tá? Ainda esse ano. Vai dar certo. Nos vemos na próxima aula. Valeu!